vamos falar de Dilma Rousseff e depois eu quero indicar uns livros para vocês. Vamos falar de Dilminha, aquela que saúda a mandioca, que quer estocar vento. Na verdade, o calor que estava aqui em São Paulo, eu não nego que eu pensei muito nessa ideia dela de estocar vento, porque estava insuportável. Dilminha, aquela que contribuiu com a morte do Mário Cosel Filho aos 18 anos de idade. O Mário só tinha 18 anos quando ele foi assassinado pela Dilma e pelos cupinchas dela. Ela também assaltou bancos, invadiu quartéis para pegar armamento, soltou bombas, enfim, essa pessoa maravilhosa, essa índole maravilhosa que afundou o Brasil de vez. Agora ela quer dinheiro da anistia, é isso mesmo, ela quer o Bolsa Ditadura, que é no valor de 10 mil por mês. Se não bastasse ela ter afundado o país junto com o Lula, esse presidiário, esse ladrão, agora ela quer a Bolsa Anistia, a Bolsa Ditadura no valor de 10 mil por mês. Eu acho que a Dilma não, eu acho que ela enlouqueceu assim, ela não faz a mínima noção, porque ela já recebe a pensão de ex-presidente, viu? Ela não tá amíngua, tipo, nossa, ela não tá recebendo nada. Não, ela tá, gente, ela tá recebendo sim. Então ela não está passando fome, ela vem e requisita um valor de 10 mil por mês. Essa mulher tá de brincadeira com a nossa cara. É uma palhaçada sem tamanho que essa mulher está fazendo. Eu espero de coração que isso não seja liberado. Na verdade, tem que cortar essa pensão aí da anistia, essa bolsa ditadura, tem que cortar. Primeiro que não houve uma ditadura no Brasil. Houve um contragolpe em que as pessoas foram para as ruas pedir intervenção militar porque não aguentavam mais. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho que eu separei do livro Ditadura à Brasileira, do Marco Antônio Villa. Eu sei que muitos não gostam dele como comentarista da Jovem Pan, mas os livros dele são maravilhosos, vale a pena ler. Eu sou fã dos livros do Marco Antônio Villa. Eu não ouço ele comentando na Jovem Pan, mas eu gosto muito do que ele escreve. Só para vocês entenderem mais ou menos o contexto da época, não vou ler tudo, só vou ler um parágrafozinho para você. As ligas camponesas que haviam surgido em 1955 em Pernambuco tinham na sua liderança o advogado Francisco Julião. Participaram principalmente no Nordeste de vários enfrentamentos contra os latifundiários. Julião proclamava aos quatro ventos que a reforma agrária seria feita na lei ou na marra, por meio de seu braço armado, o Movimento Revolucionário Tiradentes. As ligas camponesas apostavam na luta armada desde 1962, quando foram descobertos no Brasil 8 campos de treinamento militar organizados com recursos provenientes de Cuba. Mas não é só isso que tem aqui não, aqui tem um povo que foi treinado na China. Aqui tem, inclusive, até Che Guevara esteve aqui no Brasil, gente. Ele virou ministro, ele foi nomeado ministro, mas isso aqui a gente vai sobre esse livro. E esse livro, a gente vai fazer um especial. Esse livro aqui desmonta toda a narrativa da esquerda. Esse livro vale muito a pena comprar para ler. Então, o que eu posso indicar para vocês, nesse caso aqui, dos livros, para vocês entenderem e não se perderem? Espera só um minutinho. Então, vamos pela ordem dos livros para vocês lerem e não se perderem. Vamos lá. Primeiro, Desinformação. Esse aqui é o primeiro de todos, para vocês entenderem depois tudo da história que vai acontecer depois disso aqui. Depois vocês leem esse, A Ditadura Brasileira. Esse livro aqui, gente, desculpa estar falando, eu sei que às vezes eu ofendo muitas pessoas falando isso, mas tem gente que não tem dinheiro para comprar, não adianta. Tem gente que não tem ponto, essa é a realidade do brasileiro. Então esse livro aqui está disponível em PDF na internet, procure. E por último, esse aqui já não tem disponível em PDF, tá, gente? E por último, esse aqui que ele põe em nova perspectiva todas as ações da década de 50 e 60 até o contragolpe militar, os oficiais do bloco soviético que estava aqui no Brasil, guerrilheiros vindo treinados de Cuba e da China. Ixi, explica tudo e vocês vão entender perfeitamente o bem que os militares nos fizeram, porque hoje com certeza nós seríamos uma Venezuela, tá? Então, 3 livros aqui indicados.
Agora, voltando a ontem, quando eu fiz o vídeo da escola de samba, da Águia de Ouro, que enalteceu Hitler na avenida com a faixa presidencial, eu ia indicar livros para vocês, mas eu acabei esquecendo. Eu tava tão pistola que eu realmente esqueci. Então, aqui vai duas indicações. Esse aqui fala de 3 mulheres grávidas, os 3 bebês nascidos com poucas semanas de espaço entre eles, e conta como era ser uma gestante nos campos de concentração, as aberrações que eram feitas com essas mulheres. Só para dar uma palhinha para vocês, elas faziam de tudo para os bebês não chorarem. Elas davam à luz quietas, sem alimentação, tá? Porque todo mundo sabe que nos campos de concentração não tinha alimentação. Então, essas mulheres estavam sem alimentação, sem água, no frio. Elas davam à luz sem ajuda de ninguém, a não ser das pessoas que estavam ao redor dela, né, de seus companheiros. E elas imploravam para os bebês não chorarem de madrugada, para os guardas não perceberem que tinham bebês lá dentro, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do quanto é doentio enaltecer alguém que promoveu isso aqui, ó, que foi o responsável por isso aqui. Entenda uma coisa, eu sei que o nazismo não pegou só judeu, pegou negros, pegou deficientes físicos, pegou deficientes mentais, alemãs que não podiam ter filhos, eles também levaram para campos de concentração, presos de guerra, eu sei de tudo isso, não precisam ficar escrevendo nos comentários, tá? E por isso que eu falo que enaltecer um demente desse, uma ideologia dessa, é doentio, assim como quem enaltece o comunismo, tá? Quem gosta do comunismo, quem enaltece Lenin, Stalin, Trotsky, esses dementes todos, Marx, Engels, tem trocentos aí, a gente vai conversar sobre isso em todos os vídeos, tá? E hoje eu fiz o texto sobre Mussolini para dar uma entrada em tudo que a gente vai ver aqui o resto do ano. E o outro livro é Os Diários de Alfred Rosenberg. Ele foi fundamental no partido nazista, tá? Ele é o pai do social nacionalismo, inclusive ele é reconhecido assim pelo próprio Hitler. E aqui nos diários dele ele mostra a ascensão do nazismo e tudo o que foi causado dentro dos campos de concentração. Eu vou deixar algumas pessoas desapontadas. Esse livro não tem qualquer imagem, tá? Não tem. Então, quem gosta de imagem para ilustrar o texto, para ter uma ideia do que aconteceu lá dentro, não tem, mas é um livro que você, embora ele seja grosso, você devora, porque ele é extremamente interessante e revoltante. E agora, para finalizar o vídeo, uma fofoquinha aqui com vocês, tá? Porque hoje eu tô a fim de fazer fofoquinhas mesmo. Sabe o Henri Bugalho, aquele que não responde para a professora Paula Marisa de jeito nenhum? É a brincadeira dele ser machista, é só para tirar uma onda com a cara dele, porque na verdade ele não tem qualquer argumento para as perguntas da Paula. A Paula fez uma série de questionamentos para ele não conseguiu responder nenhuma. Na verdade, ele ia se enrolar muito se respondesse às perguntas dela, então ele resolveu ignorar a Paula. O bonito, essa pessoa maravilhosa que se diz isenta, que ele não é de esquerda, tá bom, gente? Está escrevendo na coluna Opinião da Folha de São Paulo. Eu vou deixar para vocês aqui o link nos comentários. Quem não for assinante da Folha, é só colocar o título da matéria no Google que a matéria vem. Mas esse artigo, o bonito resolveu meter o pau nos youtubers de direita, nos bolsonaristas, e escreveu o seguinte: hoje muitos youtubers direitistas vinculam uma mensagem padronizada. Nas últimas décadas estava em curso a implantação do comunismo no Brasil. Nessa teoria conspiratória, o filósofo Antônio Gramsci seria o pilar de um movimento global para destruir o capitalismo a partir das instituições educativas, políticas e culturais. Uma revolução secreta para desintegrar nossos valores tradicionais. Não, amorzinho, não é uma ação secreta. Gramsci foi muito claro, mas muito claro, ao dizer: não ocupem quartéis, ocupem as escolas. Conseguiu sacar? É por meio da cultura, é por meio do ensino.
que eles iam transformar, na verdade quase conseguiram, né? Se não fosse a gente, a verdadeira resistência, nós lutarmos contra tudo isso, contra a esquerda, contra esses montes de movimentos que estavam roubando nosso dinheiro, depenando os cofres públicos, tá? E eleito Bolsonaro, hoje o Haddad já teria regulamentado a mídia, já teria regulamentado a internet, como ele queria fazer, limitado a internet, enfim, basta ler o plano de governo do Haddad, mas eu tenho os vídeos aqui na época da eleição, quem quiser só dar uma procurada, que eu falo exatamente o que acontece no plano de governo do Haddad, o perigo que nós passamos. Ele lasca o pau no professor Olavo de Carvalho, inclusive falando que originalmente vinculado a seitas esotéricas e taricas islâmicas, ele foi consolidando em círculos marginais sem nenhum reconhecimento acadêmico, uma reputação de filósofo conservador. Ele sabe que o professor Olavo já deu aula, se não me engano, na PUC. Eu não tenho certeza, mas acho que foi na PUC que o professor Olavo de Carvalho deu aula, tá, gente? Negando o legado do iluminismo, da ciência moderna e dos valores democráticos decorrentes da Revolução Francesa. Aí nesse texto ele ainda cita a Revolução Francesa. O que o Bonito não explica sobre a Revolução Francesa é que ela é a mãe do totalitarismo moderno e o modelo espiritual que inspirou três grandes revoluções: a fascista italiana, a nazista alemã e a comunista russa. Veio todas da Revolução Francesa, mas o Bonito acha que é ok, que imagina que foi apenas uma revolução em prol do proletariado, mas não foi bem assim, né, senhor Henry? E Henry, vamos conversar aqui uma coisa, Henry. Eu não vou divulgar fotos porque isso eu não acho legal, mas eu achei o Facebook da sua mãe e da sua avó e elas são bolsonaristas. O que que leva um cara que teve uma excelente educação, porque afinal a sua mãe e a sua avó estão do lado do Brasil, elas moram no Brasil. Elas colocaram na foto delas as skins que todos nós usamos: Bolsonaro 17, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o que leva você, o Henry, a divergir da sua mãe, da sua avó, que são mulheres dignas, preocupadas com a família, são pessoas de bem, são pessoas em prol do Brasil. O que que leva você que está morando em outro país vir querer atacar o nosso presidente? Na verdade, você ataca o Nando Moura. Às vezes você e seu grupinho ataca tanto o Nando Moura que às vezes eu me confundo quem é o presidente. A quem vocês são a resistência? Ao Nando Moura ou ao Jair Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é o presidente, mas eles passam a vida atacando o Nando Moura. Mas tudo bem, depois vem dizer que é resistência ao governo. Nando Moura não faz parte do governo. Ele não é nem assessor de PN, Aspone, né? Assessor de P nenhuma. Nem Aspone ele é. Então, Henry, sua mãe e sua avó são bolsonaros. A sua mãe gosta do general Mourão. E eu tenho as fotos, não adianta negar. Quem é você para vir divergir da sua mãe e da sua avó, que são mulheres dignas, mulheres que trabalharam. A sua avó, na verdade, é bisavó, porque é avó do teu filho. Você ainda acha que sabe mais do que elas? Acorda, Henry. Por isso que eu falo para vocês, papais e mamães, não importa a educação que vocês dão dentro de casa, prestem atenção nas amizades dos seus filhos, em quem está em volta dos seus filhos, com quem os seus filhos se relacionam. Porque às vezes os amigos conseguem ter maior influência em cima dos nossos filhos do que nós mesmos, tá? Então vamos ficar de olho no que eles assistem, com quem eles se relacionam, antes que vocês defendam o Bolsonaro, defendam um governo de direito e o seu filho está na internet ignorando questionamentos sérios, mas respondendo fofoquinhas e defendendo comunistas, e defendendo Haddad, e defendendo um governo ditatorial. Então prestem atenção, gente. Vamos prestar mais atenção nos nossos filhos. Ô Henry, influência das pessoas que te cercam não tem nada a ver com isso. E o que tem a ver é o dinheirinho da Folha, das mídias esquerdistas. Conta pra tia, conta. É isso? Na verdade, você respeita sim a sua mãe e sua avó. Quem sabe até tenha votado no Bolsonaro, né? Mas o voto é secreto, a gente não conta. Mas será que esse dinheirinho que você está recebendo aí da mídia esquerdista, da grande mídia, da extrema mídia, tá te seduzindo? É isso que está acontecendo?
Precisa contar para mim não, Henry. Para quem não respondeu com a Paula Marisa, para mim você não vai responder e nem quero. Mas presta atenção que a tua avó e a tua mãe são mulheres muito mais dignas, com muito mais inteligência, com muito mais postura do que você. Então é isso, pessoal. Vamos cuidar das nossas crianças antes que terceiros cuidem. Fiquem todos com Deus e até mais.